a questão dos limites, nós já falamos aqui limites de controlo e também a questão da análise e da interpretação dos dados. E eu vejo assim, muitas vezes, ontem eu estava a ter uma conversa com alguém, já não me lembro, que era, como é que eu estabeleço limites de controlo para determinado instrumento? Eu assim, cara, é caso a caso. E esse dos limites de controle, ele pode ser bom e pode ser mau. Ele pode ser bom dizendo assim, tudo bem, tenho aqui a minha referência, quando atingir 20, 30, seja milímetros, kPa, o que for, eu vou tomar uma decisão. Mas depois tem uma referência, um benchmark. Mas depois também tem o revés, que é, se não atingir, eu também não vou fazer nada e não vou olhar. O cara bate o olho, está 5. Mas aí o cara não está vendo a tendência do negócio. Está 5, mas amanhã é 6. A tendência... Às vezes os limites de controle, eu já tive um caso em que as pessoas só me ligaram quando bateu o limite de controle. Mas a tendência já estava lá mesmo. Exato. Você tem que sempre estar avaliando os dados de todas as formas, né? Porque realmente pode ter falha. É o que a gente chama de curto prazo e longo prazo. Até o longo prazo você tem que ter o acompanhamento. Tem que ter nível de controle para longo prazo também. Exatamente. Eu trabalho muito com o inclinómetro. E aí eu falo para o pessoal, cara, se o inclinómetro vai dar 10, 20, 30, primeiro de tudo vai dar 10, 20, 30, quem disse isso? O consultor. O modelo está certo. Essa é a primeira, cara. Essa é a primeira. E até foi uma questão que tu levantaste no primeiro episódio que tu vieste cá. Mas é 10, 20, 30 a partir de que fase da barragem? Do início? Exato, que espera. É no início ou é a partir do momento em que tu instalaste? Entendes? Qual é o T0? Por isso a importância do histórico e você comparar, né? Tipo, uma comparação fácil é o que aconteceu agora. É a mesma coisa, do mesmo período estava acontecendo. Se for melhor, né? Porque todo movimento, ele tende a, quando tem ali a estrutura é nova, igual você falou, tem um movimento, mas ele tende a ser caminhando para a estabilidade. Então, se em algum momento mudou isso, ele deixou de caminhar para a estabilidade e não tem o histórico antes, ele era melhor, vamos falar assim, então alguma coisa agora está acontecendo. Então, as tuas condições... Então é aí que eu falo da questão dos limites, que eu estava numas palestras que é assim, acaba sendo, os teus limites de controle acabam sendo dinâmicos de acordo com as condições de contorno. Exatamente. Eu posso aplicar limites de controle para este determinado contexto. Mas se eu estou construindo a barragem, o contexto vai mudando. Exatamente. Portanto, eu posso ter que ajustar os limites de controle. Cara, eu não faço uma vez, como já me aconteceu, do género assim. Eu tinha um túnel, e o túnel estava, o limite de controle era 25. E aí os caras começaram a abrir os side drifts e o caramba. E aí abrir. E os caras foram abrindo o túnel, fizeram um emboque e foram. Aí os caras viram que já tinha batido os 25. Aí depois o consultor chegou, aumenta mais 5. Aumentámos mais 5. A fórmula para dar errado? A fórmula vai dar Não, foi. Né? Acabou caindo. Acabou caindo. Um deles. E eu lembro-me, era eu que fazia as planilhas Excel. Caramba. E aí tinhas aquela questão de assim, não, aumenta aqui, aumenta aqui. E eu recebia aquela assim, porque eu era o cara que olhava as leituras e tal, estava a fazer monitoramento na altura, e aí eu sempre me perguntava, assim, mais 5 porquê? Eu entendo mais 5, mas era mais 5 para todas as sessões, para todos os inbox, e eu assim, porquê? Aí, enfim, depois acabou acontecendo uma coisa, ninguém se machucou, mas depois acabou acontecendo isso. Mas era essa questão dos limites de controle. Porque depois as pessoas olham, não bateu no limite, mas ela não olha a tendência. Tem a questão da redundância, tem a questão de olhar os outros instrumentos, tem a questão de dizendo assim, não bateu aqui no meu alerta, o celular não tocou, não significa que eu não tenha que olhar. Sim. Para entender o que está acontecendo. Às vezes o sensor pode estar errado e tu tens que ir lá ver no campo, assim, para lá, olha, está aqui uma fissura aqui, cara. Isto é do quê? O sensor está detectando alguma coisa? Não, está com um problema. Ora, ontem estava a ver uma palestra do Mardon e ele estava a dizer, cara, uma vez deu aqui um falso alarme, meu. Aí todos os sensores dispararam, não sei o quê. E aí quando o cara foi ver, eu tinha condensado a janela lá da estação total e aí não conseguia pegar tudo e aí deu um pico. O diabo está nos detalhes, né, André? Tem que acompanhar os detalhes, porque é ali que está muita informação às vezes. E é por isso que tem que ser pessoas qualificadas, né? O que tem muita tecnologia entrando, muita gente vindo para o mercado, mas assim, deu especialista quem é especialista. Até uma frase de Kalterzag, eu não vou saber ela direitinho, mas ele fala, né? Se uma estrutura vai à ruptura, falhar, provavelmente ela deu indícios antes. Se falhou em detectar, provavelmente a falha está no homem, não no monitoramento.